Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco nessa manhã de domingo. E que essa paz que a gente pode ter aqui no Jesus de Nazaré, porque tem todo um preparo da espiritualidade para os nossos estudos, que a gente possa conceber essa paz dentro do nosso coração e que a gente leve para os nossos lares, para as nossas famílias, para o nosso trabalho e para a nossa vida em geral. Né? Vamos lá, como diria o Adriano, nos preparar um pouco mais para que a gente possa tentar nessa difícil caminhada a nos tornarmos pessoas melhores, né? Pessoas que, se não conseguirem ainda, né, muito êxito, mas o que determina para que a gente possa se orgulhar, o mínimo é que a gente tente, que a gente se esforce, que a gente caia, mas que nós levantemos novamente. E que a gente não precisa esperar que a vida venha nos chacoalhar, né, para que a gente se esforce na nossa melhora. Porque quando nós nos preparamos nos dias bons, estudando a doutrina espírita, entendendo os preceitos do cristianismo, da Boa Nova, nos dias que estão mais tranquilos, de maré mansa, faz com que nos dias que a maré não esteja tão mansa e a coisa bata na nossa porta, nós tenhamos o quê? Subsídios, nós tenhamos base para enfrentar as tempestades. Pensem, rapidamente falando, quando acontece a perda de um ser amado, que essa semana eu pude, a irmã de uma tia minha morreu, desencarnou, e muitas pessoas não compreendem ainda a partida, tenho a certeza, né? A única certeza que nós temos na vida que é o desencarne, a morte, e ainda a gente está tão pouco preparado. E quando a gente tem a base da doutrina espírita, a gente entende que isso é um processo natural da vida. Então, a doutrina espírita nos prepara para que tenhamos base para os dias de tormenta. Então, hoje, venho como que está o amor ao próximo para vocês. Está difícil amar o próximo? E amar a si mesmo? Como que está? O nosso autocuidado, o nosso autoamor. Mas, meu Deus, como a gente vai falar de autoamor? Nós estamos aqui estudando formas contra o egoísmo. Não é egoísmo a gente se amar? É isso que nós vamos estudar nessa manhã. Kardec traz para a gente, e hoje falo para vocês que ainda é uma partezinha boa, que na próxima vez eu vou trazer amor aos inimigos. Então, amor ao próximo, que é bem próximo, ainda é difícil, mas é um pouquinho menos difícil do que a gente amar os inimigos. Então, vamos começar pela parte fácil. Olha isso, a parte fácil, que não é tão fácil, mas vamos lá. Amar ao próximo como a si mesmo. Vocês reconhecem essa gravura? De quem é? Do bom samaritano. Não sei se é uma gravura dele, mas é de alguma obra dele. Mas aqui é o bom samaritano que socorre alguém na estrada que nem mesmo ele o quê? Conhecia. E passou por ele, quando esse era um mascate, né, que vendia, na época lá dos judeus, ele saía vendendo, e ele foi o quê? Assaltado. Passou por ele, quem? Um levita e um sacerdote, e viraram o quê? De lado e não o socorreram. Quem o socorreu foi um samaritano, que nem o conhecia. Morreu. Aqui. Ai, Senhor, a minha prova, ó. Difícil da vida. Não me enrolar no fio. Sou desorientada, gente do céu. Mas vamos lá. Firme e forte. E quem o socorreu foi
O samaritano, que não conhecia, e cuidou dele, tratou, e levou ele para uma hospedaria, e disse ainda na hospedaria que pagaria todas as despesas que ele tivesse. Então, esse aqui é o maior exemplo que nós temos de amor, um dos exemplos, né, de amor ao próximo. Mas vamos à parte evangélica que Kardec nos traz. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão. Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus respondeu, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Aí, essa é a parte de Mateus 22, aqui uma outra parte que Mateus nos traz nesse mesmo sentido. Fazei ao homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Regra de ouro colocado para a gente. Qual é essa regra de ouro trazida pelo cristianismo? Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós mesmos. Então, nada mais é do que o amor colocado em ação. E é difícil. A gente fala muitas vezes que ama, que adora, que venera, que somos muito bons, muitas vezes, com as palavras. Mas o importante também é dizer que a gente ama. Porque é gostoso, não é? Quando a gente escuta um eu te amo, ou quando a gente diz um eu te amo para outra pessoa, é muito importante que falemos. Mas as ações e as atitudes não podem ficar apenas nas palavras. Nós também temos que ter um amor, atitude. E o que é o amor? Se a gente escutar uma música, né, principalmente as sertanejas de sofrência, o que é o amor por sertanejo? Já trocou? Obrigada, Adriano. O que é o amor, né? Muitas pessoas cantam que amor é sofrer, que amor dói. Eu nunca mais vou amar na minha vida porque o amor me fez sofrer. Isso é amor, meus queridos? Isso é o quê? Paixão. Isso não é amor. Então, muitas pessoas, principalmente nesses cancioneiros aí, eles confundem o que seja amor, né? Leon Denis, depois da morte, vem nos explicar. Tentar nos explicar o que é o amor. E ele já declara, no livro Após a Morte, já diz, não se designe com tal nome a ardente paixão que atiça os desejos carnais. Então, o amor não é esse amor pregado por aí, que dói, que machuca, o amor me traiu, o amor não trai. O amor não dói nessa coisa que a gente acha, né, que paixão confunde paixão com amor. Paixão é outra coisa, que dizem que se durar mais de 2 anos, a gente morre de tanto que descompassa o nosso coração. Depois dos 2 anos, se passou a paixão e ficou alguma coisa, aí a gente pode considerar que seja o quê? Que seja amor. Isso eu estou dizendo no amor romântico. Porque o amor existe o amor romântico, né? De cônjuge, de homem para mulher. O amor maternal, o amor filial e por aí vai. O amor se expressa em diversas ordens. Então, a gente já sabe que amar não é essa ardente paixão, segundo Leon Denis. A verdadeira colocação do amor é o sentimento superior, em que se fundem e harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento de todas as virtudes humanas, da doçura, da caridade e da bondade. Quando nós tivermos todas as virtudes conquistadas dentro do nosso coração, e que a gente vai ter o quê? Já um céu, onde quer que nós estejamos, o que vai predominar nas nossas ações? O amor ou o orgulho, ou o egoísmo? Nas nossas ações predominarão
Apenas o quê? O amor. O amor pelo outro, o amor por mim mesmo, o amor por Deus. Amar a Deus, ao próximo, como a mim mesmo. Então, é o meu alto amor, é o amor ao próximo e é o amor a Deus. Então, é o coroamento de todas as virtudes. É a regra de ouro, de fazer para os outros o que eu gostaria que fizesse para mim mesmo. É a manifestação na alma de uma força que nos eleva acima da matéria, até as alturas divinas, unindo todos os seres e despertando em nós a felicidade verdadeira. Então, o amor não dói. Não sei se vocês lembram que antes matar por... Aqui no Brasil, né, em outros lugares também, matar por... em defesa da honra, quando o homem era traído, ele podia matar a mulher e ele era absolvido. Era a legítima defesa da honra. E falava o quê? Que ele matou por amor. Aí houve uma campanha aqui no nosso país, acho que quando a Leila Diniz, né, mãe, você que é boa de... foi assassinada, e ele foi absolvido num primeiro julgamento, depois houve o quê? A sociedade, uma campanha de dizer quem ama, não mata. E a partir de então, não, essa excludente, né, que é a legítima defesa da honra, não existe mais. Porque quem ama, não mata. Então houve o quê? Um avanço até na nossa lei dos homens. Porque amor é sublime, é a manifestação de uma força que nos eleva o quê? Às alturas divinas. Nos faz bem. Faz bem para a nossa alma. Apazigua, aquieta, aquece o coração, o amor. E por fim ele vem dizer que amar é sentir-se vivo em todos e por todos. Então sai da esfera do meu coração, de mim, e propaga para todos os seres. É consagrar-se ao sacrifício, até a morte, do corpo físico, lógico, né? Em benefício de uma causa nobre ou de um ser. Então, Leon Denis vem nos dizer que o amor não é o amor da ardente paixão, é o coroamento de todas as nossas virtudes, é algo que acalma a nossa alma, que nos dá uma força e que, quando a gente conquista esse amor dentro de si, a gente consegue o quê? Iluminar a nós mesmos e onde quer que nós estejamos. Porque o amor é a regra de ouro, é o coroamento das virtudes, da maravilha, do bem-estar e do cumprimento das leis de Deus. Mas por que ainda estamos tão pequenininhos ainda na construção do amor dentro de nós? O que vocês acham? Vocês acham que ainda nós somos capazes de amar verdadeiramente? Ninguém se arrisca? Vocês acham? Quem acha que a gente pode amar verdadeiramente a todos e a tudo nessa expressão que Jesus vem nos dizer? Ainda não, né, meus queridos? Por quê? Porque nós somos criaturas ainda mais perto da primitividade ou da angelitude? Da primitividade. Então, nós estamos ainda construindo esse sentimento que é o amor. O amor é uma construção. O nosso coração, que é o símbolo do amor, da emoção para nós outros, né? É o quê? O sentimento ainda está em construção. Deus ainda está trabalhando conosco. O nosso coração ainda está em obras para que nós possamos aprender a amar. E uma obra não tem como a gente começar lá do acabamento maravilhoso, daquele telhado perfeito, maravilhoso. Nós precisamos primeiro fazer a fundação, o alicerce, as paredes.
Não adianta nós querermos já colocar o telhado na nossa casa. É preciso que nós primeiros comecemos pelo início. E nós somos seres o quê? Primitivos ainda. E vocês sabem por que nós somos tão egoístas ainda? Sabe de onde remonta o nosso egoísmo? De quando nós éramos homens da caverna. Porque lá nós tínhamos que matar ou morrer. E matar para comer. E era um dia de cada vez. Isso era autopreservação. Era eu por eu mesmo. A propósito que ainda muitos homens vivem como homens da caverna. Concordam comigo? Muitas pessoas ainda têm essa primitividade exacerbada dentro do seu ser. Então, o nosso egoísmo remonta da nossa primitividade, da nossa autopreservação. É necessário que nós, conforme formos evoluindo, que nós vamos construindo esse sentimento de deixar o egoísmo de lado, de saber dosar esse instinto primitivo de autopreservação para que nós possamos o quê? Construir o sentimento do amor dentro de nós. Então, esse primitivismo não é algo que é errado, que é ruim. Foi necessário, meus queridos, para que a gente pudesse comer e viver lá no tempo das cavernas. Vocês estão vendo como ainda nós estamos no início da nossa evolução espiritual? E não tem como a gente, às vezes, ainda subir as nossas paredes, porque o nosso alicerce ainda não está pronto. Se nós subirmos as paredes e achar que a gente já está bichão e que a gente já é capaz de amar de todas as formas possíveis, nossas paredes vão cair. Então é necessário que façamos o quê? Uma construção adequada. Olha o que Hamed vem dizer em Renovando Atitudes. Nas criaturas que desenvolvem seus primeiros passos no aperfeiçoamento ético-moral, a tendência egoística é um estado instintivo, próprio do seu grau evolutivo, e não de um defeito de caráter incompreensível, nem de sua imperfeição inexplicável da índole humana. Então, o egoísmo é algo ainda instintivo. A humanidade transformará gradativamente esse impulso inato ancestral, que é o orgulho e o egoísmo, que nada mais é que antagônico ao quê? Ao amor, ao altruísmo, adquirido através dos séculos e séculos, na luta pela sobrevivência nos estados primitivos da matéria. Essa humanidade absorverá no futuro atitudes mais equilibradas e coerentes com seu patamar evolutivo, aprendendo a usar cada vez melhor seus sentimentos, antes somente instintos. Como diria o Adriano, né, que ele mostra assim, nós estamos aqui educando sentimentos, transformando o nosso instinto de orgulho e de egoísmo em amor. Aprendendo. Não queiramos colocar a carroça na frente dos burros. É passo. O amor é uma construção. E não é errado esse impulso egoístico. É a nossa autopreservação da primitividade falando por nós mesmos. O que a gente não deve? Alimentar essa primitividade. E como que eu não alimento essa primitividade? Buscando coisas boas, conteúdos bons, nutrindo a minha alma adequadamente pelos estudos, por bons conteúdos que eu consumo na internet, para que eu possa o quê? Criar um hábito de me alimentar de coisas boas, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor e capaz de me amar, amar o próximo e amar a Deus. O amarás o teu próximo como a ti mesmo e a questão do próximo. Quem é o próximo? Neste momento, o meu próximo é você. Nós não estamos mais perto uma da outra? Vocês?
vocês. O próximo é aquele que estiver perto, mais próximo de mim. E que eu possa ter uma atitude altruísta para com quem estiver ao meu alcance, para que eu possa exercer a caridade, o amor, a benevolência, o perdão e a indulgência. Nós não temos uma relação próxima. Aqui é minha mãe, viu, gente? Então a nossa relação é estreita. A gente não tem uma relação tão próxima. O que eu posso ser para você neste momento? Gentil. Olá, bom dia, como você vai? Na rua? No mercado? Quando eu vou no restaurante, quem é meu próximo? O garçom? Olá, fulano, qual o seu nome? E eu vou estar tendo uma atitude o quê? De altruísmo, de amor, de gentileza, de doçura. Já chamaram o garçom pelo nome? Não pode ser egoisticamente, porque às vezes a gente chama o garçom pelo nome para a gente ser melhor atendido. Tem que ser porque aquela pessoa está ali trabalhando, exercendo a sua profissão, e eu hei de ser gentil e educado e chamá-lo pelo nome. Então, a questão do próximo é exatamente essa. Aprendi isso com o Dr. Donizete, o nosso chefe de doutrina aqui. O próximo é quem tiver ao meu alcance naquele momento para que eu possa exercer boas atitudes para com ele. Então, lá no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, quem é o nosso próximo? Nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos. E são as pessoas com as quais eu tenho o quê? Todo o dever e toda a honra para tratá-los bem, com educação, com gentileza, com ouvido, com presteza e por aí vai. Quem devo considerar como meu próximo? Mais uma vez eu trouxe aqui o samaritano que nada tinha a ver com essa pessoa caída aqui. E ele atendeu sem perguntar quem era. O próximo em cada minuto, isso é por Emmanuel, tá, gente? Aí Emmanuel sempre pega uma parte do Evangelho e esmiuça para a gente como que a gente aplica essa parte do Evangelho. Ele vem trazer para a gente como que eu pego essas passagens de Jesus, e não são só as passagens que Kardec traz para o Evangelho segundo o Espiritismo, são mais passagens da Bíblia. Quem quiser até tem uma coleção que chama O Evangelho por Emmanuel, do Saulo César, uma coleção maravilhosa, em que ele explica várias partes do Evangelho de Jesus na visão de Emmanuel, que é uma visão que vem trazer para a gente o quê? Como aplicar no dia a dia. O próximo em cada minuto é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão do amor no caminho da vida. Como a gente comentou, é quem estiver naquele momento mais próximo de mim. No lar, é a esposa, o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho comum, é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública, é o irmão ou o amigo anônimo que partilham conosco a mesma estrada e o mesmo clima. Gente, quem está no outro carro, devagar, quase parando na nossa frente, também é meu próximo. Olha que provação. Hoje veio uma pessoa na minha frente, desde quase eu sair de casa, até aqui no centro. Eu queria chegar logo, porque quando eu venho fazer palestra eu gosto de chegar cedo. E o cara veio a 10. E eu não passei no teste, né, mãe? Gente, não é fácil. Mariliense não dá seta, gente, em nome de Jesus. Não é, seta é um mínimo para você se prever que você pode ir reto, que você pode virar. Às vezes a pessoa vai virar, você precisa passar, ela não deu seta. É paciência. Não... A hora que vier aqueles pensamentos de pipapu, fala, meu Deus, me ajuda, guarda meu homem primitivo, para que eu não perca minha alma. Oi? É um ato de amor. Muito bem, minha querida. Aí quando a pessoa não tem um ato de amor para comigo, eu não posso cobrar. Ai, que difícil. Se para vocês é fácil, olha, eu confesso que para mim não é fácil. Na esfera social, é a criança, é o doente, é o desesperado, é o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Na esfera social, emprestar o ouvido. Para idoso, as pessoas não dão atenção muitas vezes para o idoso, não é? Emprestar o ouvido, conversar, olá, bom dia,
Como vai? Aí minha filha já não gosta de sair comigo. Mãe, pelo amor de Deus, você faz melhores amigos na fila toda vez que você vai no mercado. Não é? Isso é coisa de brasileiro, gente. Mas é muito legal a gente parar para olhar um cachorro, para olhar uma criança, né? E quem puder atender mais fortemente, com trabalho social, cuidando de criança carente, igual tem os nossos amigos aqui, o Edson e a Regina, eu acho, que vão lá no presídio. Então, a gente tem muita chance de servir. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado ou oculto, ou ainda o associado de ideais que se expressam por nossos instrutores. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Auxilia-o com aquilo que possuas de melhor. E para que eu possa auxiliar com aquilo que eu possuo de melhor, eu preciso me nutrir. Os adversários, quando a gente é muito apaixonado por algo, por um time, politicamente falando aqui no nosso país, que hoje existe uma polarização, nós deixamos de olhar aquela pessoa que pensa diferente da gente como o nosso próximo. Não estou falando de política, estou falando de ser humano. Quem odiava o presidente passado queria que ele morresse. Quem odeia o presidente atual deseja que ele morra. Os dois são seres humanos. E quando a gente deseja a morte de um ser humano, alguma coisa de errado não tem com a gente. A paixão nos cega e nos deixa de olhar o quê? O que o adversário tem de bom. É preciso que nós não nos esqueçamos. Cada um tem o direito de pensar politicamente, time de futebol, do jeito que o outro possa pensar. Mas nós temos que respeitar o outro, o adversário, que a gente tem como adversário e muitas vezes não é tão adversário assim. Respeito. Quando eu desejo que um palmeirense morra, é porque alguma coisa não está certo comigo, porque eu sou corintiana, viu, gente? Então, vamos olhar essa polarização, essa paixão exagerada por time, essa paixão exagerada por muitas coisas. Não nos esqueçamos que o nosso adversário, aquela pessoa que pensa diferente da gente, é um ser humano. Eu posso discordar dele, nos seus pensamentos. Perdão, eu posso discordar dos seus pensamentos e não da pessoa. Respeito, porque isso também é amar o próximo. O amarás o teu próximo como a ti mesmo e a questão do auto-amor. Por que exercer o auto-amor? E quando eu tiver uma atitude de auto-amor, eu não vou estar sendo egoísta, que eu só vou estar pensando em mim mesmo? Fica aí a questão que a gente vai conversar sobre ela. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, para que a gente possa verdadeiramente amar a Deus, nós precisamos o quê? Amar. Amar o próximo como a nós mesmos. Aí vem a dona Joana de Ângeles, como diria o Simão Pedro de Lima, que trata como dona Joana, e vem nos fazer uma proposta para que nós aprendamos como que o amor a mim, ao próximo e a Deus possa se suceder. Jesus não falou amar a Deus sobre todas as coisas. Eis o primeiro mandamento. E amarás o Senhor amarás o seu próximo como a ti mesmo. Eis o segundo mandamento. Aí vem um espírito da estirpe de Joana e nos faz uma proposta para que definitivamente, ou seja, daqui a alguns milhões de anos, talvez, nós aprendamos, daqui a alguns mil, né? Vamos colocar mil e poucos anos, assim. A gente possa aprender a amar a Deus verdadeiramente, primeiramente, e o próximo como a mim mesmo, começando por algo mais simples. Pelo meu auto-amor. Nós não somos ainda criaturas primitivas, e a gente ainda, para conceber Deus, que é algo que ainda a gente não tem capacidade para entender, não é muitas vezes difícil não amar aquilo que a gente não consegue ponderar? Ela vem nos dizer que
A síntese proposta de Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ante a impossibilidade de um homem amar a Deus em plenitude, porque a gente já, como diria no livro dos Espíritos, nós somos criaturas ainda primitivas, a gente não entende Deus ainda porque nos falta um sentido. Mas a gente pressente e sente Deus. Nós não o amamos ainda em plenitude. Nós estamos a caminho de. Então, ela fala que existe essa impossibilidade de amar a Deus em plenitude porque nos falta um sentido. Já que tem dificuldade em conceber o absoluto, realiza o mister, invertendo a ordem do ensinamento de Jesus, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência. Agora eu venho trazer para vocês um estudo com base no livro da Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor, da redação do Momento Espírita, que é um site na internet. A gente ainda não consegue amar a Deus em plenitude, correto? A gente pressente, a gente tem esse sentimento, mas a gente não consegue compreender Deus ainda. Porque nós somos seres primitivos. Então, ela diz que é para a gente o quê? Se amar. Eu tenho me amado? Fica uma pergunta que é a seguinte. Como eu sei que eu me amo? As minhas atitudes de hoje serão boas ou ruins para o meu eu de amanhã? Como que é esse auto-amor? Vamos lá? Estudar um pouco mais sobre o auto-amor? Muitas pessoas, o amor a si mesmo, da proposta de Jesus, é um imperativo que não deve ser confundido com egoísmo ou egocentrismo. O que eu tenho feito para o meu corpo, para o meu espírito e para mim é algo que vai ser bom para mim, para eu me nutrir, para eu me tornar uma pessoa melhor? Quando eu ajo me nutrindo para eu me tornar uma pessoa melhor, eu estou me auto-amando. E quando que eu vou estar sendo egoísta? Quando as minhas atitudes, para mim, serão apenas para melhorar, ou seja, para nutrir o meu ego, a minha vaidade. E nem sempre, ou seja, quase nunca vai ser para me tornar uma pessoa melhor. Vai ser apenas para que eu nutra o meu ego. O ego não é ruim, tá, gente? Mas eu estou dizendo aqui ego no sentido apenas para me nutrir externamente, e não espiritualmente e nem intelectualmente. Então, auto-amor são atitudes que fazem com que eu me torne uma pessoa melhor para mim, primeiramente, e depois para o outro. O egoísmo é quando eu ajo com atitudes para mim, para que eu apenas satisfaça o meu ego, e eu não me nutra nem espiritualmente, nem intelectualmente, e aquilo não vai me fazer uma pessoa melhor de jeito nenhum. Quando a gente age de um jeito ou de outro, quando eu vou estar sendo, quando eu vou estar me auto-amando ou quando eu estarei sendo egoísta, é uma diferença meio tênue e que a gente vai ter que ver a nossa intenção quando eu estou me auto-amando ou estarei sendo egoísta. Então, atitudes de auto-amor são de extrema importância para que eu me nutra, para que eu me torne uma pessoa nutrida, espiritualmente, intelectualmente, de todas as outras formas. E isso é maravilhoso. Estava conversando com um amigo hoje, uma atitude de auto-amor. Os homens gostam de pescar, não gostam? Eu sou uma mulher que não gosta. E os homens não. Quando ele vai lá e ele pesca, e ele se nutre, e ele faz aquilo, e eu aqui, que não gosto de pescar, também faço as coisas que eu gosto, que eu me sinto bem, e não é que meu marido está pescando, viu, gente? Aí, por um exemplo, ele está lá o quê? Se auto-amando, e eu estou aqui fazendo o que eu gosto.
eu também estou me auto-amando. Quando nós nos encontrarmos, tanto ele vai estar nutrido de coisas boas, como eu vou estar nutrida também de coisas boas. Então, são atitudes que não são egoístas. Ele não está lá pescando e eu aqui, exageradamente, tendo que trabalhar, tendo que fazer coisas ruins para mim. Eu também estou podendo fazer o que eu gosto. Então, isso são atitudes que fazem com que as pessoas o quê? Fiquem bem. Se nutram de coisas que gostem de fazer. Beleza? Amar a si mesmo significa respeito à vida, o direito à vida, à felicidade que o indivíduo tem e merece. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de preservar a minha vida que Deus me deu e é maravilhosa. Trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo. Eu tenho cuidado do meu corpo, com boa alimentação, sem exageros, porque a gente precisa preservar o nosso corpo adequadamente, porque ele é a morada do nosso espírito. Nós precisamos estar bem fisicamente, para que nós até tenhamos uma velhice melhor. Eu tenho tido hábitos saudáveis? Eu tenho procurado me melhorar moralmente? Quando eu cuido do meu corpo, do meu espírito, da minha nutrição intelectual, eu estarei me auto-amando. Muitas pessoas dizem, eu morro pela minha família, não dizem? Mas elas deveriam dizer, eu vivo pela minha família. Eu procuro hábitos saudáveis, eu procuro me tornar uma pessoa melhor, procuro domar minhas más tendências pela minha família. E quando, muitas vezes elas estão o quê? Se alimentando mal, cultivando maus hábitos. E aí, ao invés de dizer que elas vivem, que elas querem uma família legal, coisas boas para a família, elas estão o quê? Somente trazendo coisas ruins, né? É sempre procurar fazer as melhores escolhas para si mesmo, vendo-se como espírito imortal, sem nunca deixar de respeitar, obviamente, o bem comum. Nós somos espíritas e a gente esquece que a gente é espírito. A gente faz planos até que a gente morra nessa encarnação. A gente acha que começa no berço e termina no túmulo. O nosso projeto de vida tem que ser para o espírito imortal que nós somos. Como diria Haroldo Dutra Dias, o nosso plano tem que ser no mínimo de 500 anos para frente. Eu tenho que tomar atitudes hoje para a minha melhora moral, espiritual, intelectual, para o meu espírito imortal que eu sou. Então, nunca é tarde para se tornar uma pessoa melhor. Para estudar, para procurar melhoras em todos os campos. Quando escolho amar mais minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância, eu estou amando a mim mesmo. Porque eu estou o quê? Construindo um ambiente bom para mim e para minha família. Com tolerância, com amor e com paciência. Escutem o que eu vou dizer. Quando a gente está num ambiente familiar conturbado, que nós nunca nos esqueçamos, tem um exemplo muito clássico disso, lembrem das máscaras que caem no avião? E o que a aeromoça diz para a gente? Pode despressurizar a cabine, as máscaras cairão. Se você tiver com uma criança ou alguém que necessite do seu auxílio, coloque primeiro a máscara em você e depois no outro. Então, auto-amor é se auto-nutrir dentro da família, é colocar a máscara em si primeiro, para depois socorrer o outro. Esse é um exemplo clássico, que acho que é o Rossandro que dá em muitas palestras. Eu preciso estar bem nutrido emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para que eu possa socorrer as pessoas que eu amo nas suas tribulações. Porque se eu não estiver bem, se eu não colocar a máscara primeiro em mim,
O que acontece lá no avião? Você desmaia por falta de ar, aí você morre e a outra pessoa que precisa de você morre. Se cuidem. Se cuidem, porque nós todos aqui temos filhos na evangelização. Para que a gente possa cuidar desses pequenos que estão aqui, a gente precisa também se cuidar primeiramente. Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, estou amando a mim mesmo. Porque quando a gente perdoa, quem é o maior beneficiário do perdão? É quem eu perdoei? Não, sou eu mesmo, porque eu me liberto da mágoa. E quando a gente se liberta da mágoa, a gente deixa de tomar um remédio, um veneno, esperando que o outro morra. A gente não toma mais o veneno da mágoa e a gente não se envenena mais. Quando escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual nas áreas do conhecimento de meu interesse, estou me autoamando. Se informar, gente. Procurar coisas que a gente gosta de fazer, que a gente tem habilidade, que a gente tem dom. Quando a gente procura fazer algo que a gente gosta, que a gente tem interesse, para que a gente se nutra de informação, tanto no campo espiritual ou material, a gente está o quê? Se autoamando, se nutrindo de boas coisas para o nosso espírito e para a gente mesmo. Quando me aceito como sou e vejo em mim minhas imperfeições, situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, estou amando a mim mesmo. O que é isso? Ninguém é perfeito. Nós também não somos perfeitos. Quando eu deixo o perfeccionismo de lado, que eu fico me exigindo demais, além das minhas forças, o que está acontecendo? Eu estou me amando? Não, eu estou me odiando. Quando eu faço uma meleca bem grande, eu não me perdoo, porque eu não aceito que eu não sou perfeito. Eu estou criando um ambiente bom, eu estou me amando? Então, se amar é aceitar as suas imperfeições e é se perdoar. Quando me dedico diariamente ao exame da consciência, à meditação, ao autoconhecimento, estou dando provas de amor a mim mesmo. Autoconhecimento é uma escolha para a vida. A gente vai morrer e não vai se conhecer verdadeiramente. Mas quando eu procuro coisas que me façam bem. Meditação, eu aprendi que não precisa ser a gente sentar lá 5 minutos e tentar entrar em nirvana. Não é difícil, meus queridos? Eu tenho, acho que, hiperatividade, então acho que eu não consigo isso nem de jeito nenhum. Mas eu aprendi que se você olhar para folhas balançando, você vai estar meditando. Lavar uma louça, prestando atenção no que você está fazendo, a cada passo daquilo é meditação. Caminhar, quem gosta de lavar louça, tá, gente? Quem gosta de cozinhar? Eu estou ali cozinhando, Quem gosta de caminhar é caminhar, prestando atenção nos passos. No caminho, não precisa parar para meditar. Ótimo quem consiga. É fazer as atividades diárias com atenção. Respiração. Então, isso é auto-amor. Dedicar, fazer as minhas tarefas uma por vez, porque nós estamos num mundo muito acelerado. E a gente não está fazendo as coisas prestando atenção. Nós estamos ligados no piloto automático. E isso não é auto-amor. Isso não faz bem nem para a gente e nem para quem convive conosco. Porque a gente fica o quê? Extremamente irritado, né? São exemplos de atitudes, de pensamentos e sentimentos que elevam a nossa autoestima, que é esse julgamento que fazemos de nós mesmos e nos empurram sempre para frente, para a felicidade. Se auto-amar é um ato de amor para conosco, né, até a redundância, que faz a gente se nutrir para que nós sejamos felizes. O auto-amor proporciona uma visão mais clara de quem se é, do que se deseja e do que não se deseja. Porque quando a gente está ligado no piloto automático, a gente não enxerga o que a gente é, nem o que a gente quer, nem para quando a gente quer ir. E a gente passa a ter atitudes o quê? Apenas
ligado no automático, a gente não está tendo uma visão para nós mesmos. É por meio dele que estabelecemos metas para a nossa existência. Metas educacionais, para que a gente possa se nutrir intelectualmente. Metas familiares, para que a gente possa ter uma convivência familiar boa. Social, que é para a gente poder o quê? Estar no meio das pessoas com gentileza, com amor. Artísticas, ouvir uma música, ver um filme sem o celular do lado. Já fizeram isso? A gente está vendo um filme e está no WhatsApp, no Instagram e tudo mais. Econômicas, de saber lidar com o dinheiro, porque também é importante. Espirituais, nós estamos aqui hoje para isso. Pensando em nós mesmos, não apenas agora, mas nos cuidados para nós que somos espíritos imortais. Somos todos importantes, criaturas únicas do universo, que buscam a felicidade por meio do aprender a amar a si, ao outro e a Deus. Então, qual é a proposta da Joana de Ângeles? Amar ao próximo como a si mesmo começa pelo amor próprio. Desde que a minha atitude de auto-amor seja uma atitude altruísta, para que eu possa me nutrir e me tornar uma pessoa melhor para mim e para o próximo. E não egoisticamente para nutrir apenas o que está por fora de mim, apenas o meu ego. E amando-nos e amando ao próximo, que é uma construção para alguns milhares de anos, nós aprenderemos a amar a Deus soberano em toda a sua plenitude. Essa é uma proposta da Joana que eu achei muito interessante, pois nós estamos esquecendo de nos amar verdadeiramente, de nos nutrirmos de coisas que são boas para a nossa vida, porque nós temos muita informação e às vezes a gente está consumindo conteúdo demais que não vai nos levar a nada. Todo mundo tem direito de assistir umas bobeirinhas, todo mundo tem, é gostoso, mas que a gente possa se nutrir, se olhar, aprender a se amar, porque quando a gente aprender a se amar, amar o próximo será algo mais fácil, mais tranquilo e logo aprenderemos a amar a Deus também. Fiquem à vontade, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta. Não, é para poder gravar para a gente poder... Eu acredito que de tudo isso que você falou, a gente precisa aprender a ser gentil com nós mesmos. O que acontece às vezes nessa questão do auto-amor? Nós não somos gentis com nós mesmos, nós nos julgamos e nos criticamos. Isso piora os nossos pensamentos. Então, assim, como você mesmo disse, o auto-amor, sou bonita, sou inteligente, tenho as minhas competências, isso não me faz ser egoísta. Isso me faz aprender o que eu tenho e o que eu posso desenvolver com isso. Se eu errei, como que eu posso aprender com os meus erros? O que fazer com isso? Então, acho que de tudo isso que você falou, assim, ó, seja gentil com você mesmo. Errou? Não faz mal. Aprenda com isso. Se amar não é egoísta, não é ser egoísta. Eu preciso me amar eu preciso me cuidar para cuidar dos outros. Né? Então, acho que isso que você falou. E essa questão da meditação, de fato, é o estar presente, eu estar no momento, eu estar realizando algo no momento presente. Eu estou fazendo algo. Estou lavando a louça, Ah, mas está vindo pensamento. Agora estou lavando a minha louça. Eu estou andando, eu preciso meditar, ficar 10 minutos, 15 minutos. Não, eu vou fazer uma caminhada, eu vou respirar, eu vou estar comigo mesmo, eu vou pensar, eu vou respirar, eu vou serenar meus pensamentos, eu vou acalmar meu coração. Então, acho que de tudo isso que você falou, acho que é isso. Ser gentil comigo mesmo. Aprendemos a ser gentis e não ser autocríticos, autocobrança. O depressivo, ele tem muito disso. Eu não posso nada, eu não consigo, eu não faço, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, calma aí, você tem tantas qualidades que você não percebe. Você tem tantas competências que você não percebe. Você fez tanta coisa bacana que você não percebe. Calma aí, vamos respirar, vamos analisar isso. Eu acho que é isso. Olha, eu nem preciso falar mais nada. Nosso amigo ali é psicólogo, estudou Freud, Jung e Joana de Ângeles.
e ele simplesmente arrematou a minha palestra em poucas palavras. Muito obrigada pela sua colaboração. E o nome dele é Elton. É o Elton, psicólogo. Exatamente. Ó, o microfone, deixa eu explicar, só para fins de poder ficar gravado lá no... Ah, maravilha. Então, a questão da meditação que você falou, ele comentou ali também. Uma vez eu assistindo uma live de uma médica dando aula de neurociência, né? E aí ela comentou que a caminhada, muitas vezes eu fazia caminhada ou correr, qualquer atividade física, com um fone de ouvido, escutando uma música ou um audiobook, e aquilo ali eu achava que me fazia bem, né? Mas assistindo essa aula, ela comentou que na caminhada, na corrida, é ideal você não ir com fone de ouvido para você prestar atenção, contemplar. Porque é que você falou, você está lavando louça, você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo. Ou seja, se você está caminhando ou correndo, alguma atividade física, você esteja ligado naquilo, não prestando atenção num audiobook ou numa música que você está ouvindo. Então, assim, eu achei bem interessante, porque é um conhecimento que eu não sabia, fazia, né, com fone de ouvido, achava que estava legal. Mas, a partir do momento que eu aprendi isso, eu passei a usar, e realmente você está num estado de presença, de contemplação. Até escutando, eu escutei, acho que era uma neurocientista também, dizendo que para você escutar o barulho do seu passo. Você não vai escutar, porque às vezes vai estar tudo um barulho, mas você sente o seu passo no chão. Isso é fazer atividade de forma da meditação. Então, dá para meditar em muitos lugares. Sem contar que fazer caminhada com fone de ouvido é perigoso, tá? Você não ouve carro, buzina, é perigoso. Eu vou dar o meu exemplo, que contrapõe o que ele acabou de falar, mas não é contra, é junto. Eu não consigo fazer caminhada, não tenho tempo, então eu faço esteira na academia. E assim, aquele barulho da academia me incomodava muito. Muita gente falando, muita música alta. Aí eu coloco o fone, coloco o mantra da meditação no celular e assim, segurando na esteira, óbvio, né? Eu fecho os olhos e faço essa questão de escutar meu passo e controlar a respiração. E aí tem, às vezes, que o pessoal estranha, eu estou com o olho fechado, mas eu consigo fazer meditação numa esteira, dentro de uma academia, com música ligada, gente. Impressionante. E, assim, funciona para mim. A minha respiração, meu passo, eu não escuto nada ao meu redor. Para as pessoas que querem falar comigo, elas têm que pôr a mão no meu corpo para perceber que tem alguém perto de mim. E isso eu consigo fazer em 30 minutos. Acredita? E olha que importante, que são duas colocações. E o que vale? É o que é bom para mim. Para mim, é bom caminhar sem o fone, escutando meus passos. É uma orientação de uma neurocientista que é muito válido, que eu também concordo. Mas para você, é importante que você coloque o som, porque é uma esteira e para você serve assim. Então, cada um vai ter o seu método de meditação, de autoamor, de autocuidado. O importante é que nós não nos percamos deste contato conosco mesmo e cada um fazendo a sua maneira. Alguém mais? Acho que não, né? Ninguém mais? Muito obrigada. Um ótimo domingo para todos. Fiquem com Deus.